Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 116, versículo de número 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Glória a Deus. Na realidade, nos resta somente adorar e exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é poderoso para nos salvar, nos abençoar e nos dar as suas bênçãos em glória, segundo a sua grande e maravilhosa vontade. Quando nós olhamos aqui para o versículo 12, nós podemos observar a vida do personagem Jó, que tendo ele todas as coisas, tendo ele tudo, sendo ele próspero, sendo ele um grande homem de Deus, enfrentou os seus maiores desafios. Nós sabemos que Jó perdeu tudo. Quando se fala que Jó perdeu tudo, ele perdeu realmente tudo. E quando então é lançado em rosto de Jó o que ele deveria fazer, negar o seu Deus, Jó diz então lá no capítulo 1, versículo 21 do seu livro: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Quando olhamos a vida de Jó, nós podemos ver muito bem explicado esse Salmo 116, especificamente o versículo de número 12, o sofrimento de um homem e o que Deus fez ali no término da sua aprovação ao grande patriarca Jó, restituindo tudo aquilo que ele perdeu, muito mais ainda do que ele tinha antes, e o nome do Senhor foi glorificado. A segunda coisa que nós podemos aprender é que é o Senhor, aquele que tem o oceano na palma da sua mão, é o Senhor, aquele que conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome, é o Senhor que tem todas as coisas debaixo do seu total controle. É esse Deus, somente Ele, que pode dar, que pode abençoar e que pode nos alcançar os benefícios, e diga-se que são inúmeros os benefícios. E aí nós poderíamos aqui contextualizar acerca de uma cura, considerando que alguém possa estar doente e o tratamento dessa pessoa possa custar muito dinheiro, possa custar casas, carros, tudo aquilo que alguém possa ter conquistado numa vida, e agora enfermo está gastando todos os seus bens, e nós entendemos que na grande maioria não se consegue alcançar a cura pela medicina. E aí você poderia levar em consideração os médicos, os altos preços, os remédios caríssimos e o tempo em que alguém passa ali enfermo. Quanto custa isso? Aí, de repente, o Senhor, pelo seu grande poder, o Senhor, pelo seu grande nome, o Senhor, que é um Deus transcendente, o Senhor soberano, ele estende a sua mão com o benefício da cura. E nós podemos ver aí que ele não cobra nada. Podemos olhar lá a história dos 10 leprosos. Foram 10 leprosos aqueles que foram curados, e somente um retorna glorificando a Deus. E os outros 9, que voltaram a ser leproso? Não, absolutamente. Mas não reconheceram que Jesus foi quem os curara. Aleluia. Quando Deus dá a cura, Ele quer, claro que Ele quer e Ele deseja que a pessoa reconheça Ele como seu Salvador. Mas indiferente disso, Ele quer o bem do homem, Ele quer a cura do homem. E aquele que pede, certamente recebe. O que considerar também de uma libertação, de um benefício, o benefício da libertação. Quanto tempo perdido, alienado, podemos assim dizer, daquele que está louco de suas faculdades mentais, está privado de suas faculdades mentais,
Quanto tempo perdido, quanta privacidade, quanto prazer, quanta distração perdeu e agora recebe o benefício da libertação. E o que custaria em tratamentos, o que custaria em dedicação, o que custaria na perda de tempo e por aí adiante, nós vamos ver que o Senhor também quer alcançar não só o benefício da cura, mas também o benefício da libertação. Podemos falar também dos benefícios da providência ou das providências. E aqui podemos contextualizar a situação jurídica ou uma causa jurídica, onde temos que contratar advogados e angariar recursos e desprover de dinheiro para que uma causa seja resolvida e ainda, diga-se de passagem, estando elas nas mãos dos homens. E o benefício da providência, quando Deus quer, ele entra com a providência e resolve a causa daquele que não pode pagar, ou daquele que pede, ou daquele que o busca. E o nome do Senhor é glorificado, como diz a palavra de Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Lá no Salmo 116, versículo 1, Deus é o Deus que livra na súplica, quando ele encontra a súplica, quando ele encontra aquele homem, aquela mulher, em volta à súplica, reconhecendo que somente o Senhor pode curá-lo, libertá-lo, ou enviar a providência, ou alcançar a vitória, isso se chama súplica. Quando, então, todos os pedidos, ou um só pedido, é direcionado a Deus, confiando inteiramente que somente Ele pode dar, pode trazer o resultado que nós queremos, claro que segundo a vontade de Deus. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e eu o invocarei enquanto viver, diz o Salmo 116, verso 2. É um Deus que ouve. O salmista, ele tinha certeza na relação que ele tinha com Deus. Ele tinha certeza que o Senhor Deus, ele ouvia as orações dele. Lá no versículo 3, as cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Não era a hora de morrer. Deus disse não para a morte. E podemos ver aqui ainda no versículo 3, não só a morte, como também a angústia do inferno, o aperto, a tristeza. E podemos então testificar que Deus é que traz a verdadeira paz. O salmista aqui estava vivendo situação extremamente difícil, passando pelo vale da sombra da morte, em meio a angústias do inferno, com muito aperto e com muita tristeza, e Deus se manifesta, Deus ouve e transforma aquela situação numa situação de paz. Aleluia. O versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, o Senhor livra, ó Senhor, livra a minha alma. Ao ser invocados, Deus te ouve. No versículo 5, piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus, e cheio de compaixão. Um Deus justo, piedoso, misericordioso. Quantas vezes esse nosso Deus, que nós conhecemos da Bíblia, livrou a nação de Israel? Através das suas mais diversas passagens e personagens, nós podemos ver o cuidado que Deus tem com a nação de Israel, sendo ele justo, sendo ele piedoso, sendo ele misericordioso, sempre estendendo a mão e livrando aquela nação que Deus, o próprio Deus, a escolhera, porque Deus, ele é justo. Lá no versículo 6 diz a Bíblia, o Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, ele me livrou. Quem é simples? Quem é abatido? Quem está na condição de simplicidade? Quem está na condição de abatido? Pode ter certeza, a sua súplica chega até o trono de Deus para Deus te livrar.
Versículo 7, volta, ó minha alma, e tem repouso, pois o Senhor te fez bem. Uma testificação, uma afirmação. O salmista, como já falamos aqui, conhecia Deus, o caráter de Deus. Sabia que Deus é justo, misericordioso, piedoso. O Senhor sabia que aquele que invoca a Deus sempre encontra a resposta. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, diz o versículo 8. O livramento de morte e da queda. Deus está ali. Basta ele encontrar a súplica no versículo 9, para que eu ande perante a face do Senhor na terra do vivente. Vai andar com ele. Aleluia. Quando se tem uma verdadeira experiência com Deus, aleluia, pode ter certeza, o Senhor vai suprindo a todas e quaisquer necessidades que possa estar aí pela frente. E lá no versículo 10, o salmista confessa a sua vitória. Cri, por isso falei, e estou muito aflito. Ele segue ainda confiando na sua vitória. E no versículo 12, como nós vemos aqui, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Quando nós olhamos aqui o versículo de número 12, nós podemos olhar para a nossa própria história e fazer ali uma divisão. O que era antes de Jesus e o que era depois de Jesus. E te digo, mesmo antes de você conhecer, aceitar a Jesus, o Senhor ainda te mostrará muitos benefícios, muitas e quantas vezes Ele estendeu a mão para você, para a sua vida, te livrando. Falo de mim mesmo. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Antes mesmo de eu aceitar a Jesus, Ele já havia me escolhido e, portanto, já trabalhava. E que direi eu de tantos benefícios que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, pelos meus? E você pode fazer também esse paralelo. Lá no versículo de número 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Em Jesus que me salvou, em Jesus que me ajudou, em Jesus que estendeu a mão para mim. O que eu posso dizer de todos os benefícios que o Senhor tem feito a mim? Lá em João 14, e o versículo de número 13, diz a palavra de Deus: e farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui fala de uma relação intensa, de uma relação verdadeira com Deus. E Deus quer dar, Deus quer alcançar. Pode-se também dizer que aquele que tem uma comunhão com Deus, ele não considera Deus como um supermercado, ele não considera Deus como uma prateleira, ele não considera Deus como uma farmácia que chega lá e pede qualquer coisa na hora que quiser e leva. Não. O salmista está falando aqui de uma comunhão, de um comprometimento, aleluia, daquele que anda com ele, como diz o versículo 9, daquele que tem comprometimento com ele. Esse que tem o comprometimento com Deus sabe que não se deve chegar na presença de Deus e pedir qualquer coisa, de qualquer forma, não. E é claro, sempre observando que o Senhor sempre alcança, segundo a sua grande sabedoria e a sua grande eterna vontade, segundo a sua justiça, porque Ele é um Deus justo. Quando nós olhamos para Isaías, no capítulo 53, nós vamos ver ali a passagem da cruz, já no versículo 1 de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E aqui conta a história do sofrimento, do Calvário, da passagem de Jesus pela terra, que a grande maioria, inclusive os seus irmãos judeus, não o conheceram, não reconheceram que aquele era o verdadeiro Messias. E aí o Senhor nos deixa bem claro na sua palavra que aquele que o reconhecer, como diz aqui, quem deu crédito à nossa pregação, aquele que o reconhecer, Deus se fará Deus dele. Deus o ama,
Deus o fará filho de Deus, aleluia, co-herdeiro com Jesus Cristo, aleluia. E aí passa a se entender que há aqui um grande relacionamento entre o verdadeiro cristão e Deus, entre Deus e o verdadeiro cristão. Só assim poderemos chegar diante do trono da glória, pedirmos e receberemos, buscando e encontraremos, batendo e se abrindo. Só assim nós poderemos dizer, como disse o salmista no capítulo 116 e o versículo de número 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Podemos aqui ver toda a obra de Jesus, um grande benefício. Podemos ver aqui a obra salvífica, o seu sangue derramado, a sua grande operação de resgatar, justificar, redimir o homem do pecado, um grande e extraordinário benefício. Podemos ver aqui o Senhor nos resgatando dos seus mais diversos níveis de pecado que possamos ter vivido, e hoje estamos servindo ao Senhor com temor, na presença do Senhor, para andarmos com Ele. Que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a nós, considerando as curas, as libertações, as providências? Só nos resta louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Receba essa palavra em nome de Jesus.